Bem, amigos ouvintes da Rádio Rota do Sol FM, conforme prometido, hoje aqui conosco o Dr. Leonan, o presidente da Eletronuclear, que vai falar para vocês, né, sobre a retomada de Angra 3, né, o jovem aprendiz, o assunto mais badalado do momento, que é a retirada ou não do 33 BPM, Batalhão de Polícia Militar, e a duplicação da Rio Santos. Tudo isso com o Dr. Leonan, hoje aqui, que gentilmente nos cedeu essa entrevista. Dr. Leonan, boa noite e mais uma vez obrigado. Boa noite, Aécio. É um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Rota do Sol. Muito obrigado. Doutor, podemos começar então pelo batalhão, né? É uma coisa que está muito badalada, é o assunto do momento. Inclusive, amanhã está sendo entregue um abaixo-assinado, promovido aqui por um grupo do Parque Mambucaba. E a pergunta que não quer calar, ele fica ou sai? Olha, o batalhão foi criado na sua época, lá no final da década de 70, com um objetivo bem caracterizado. Lembrando que naquela época a população aqui do Parque Mambucaba era bem limitado, né? No final da década de 70. A função dele é compor a segurança das usinas. Eles compõem a força de reação rápida caso haja algum tipo de ameaça às usinas, que a força própria não consegue reagir. Então o batalhão ele tem que estar numa proximidade com a usina que continue mantendo essa função. Obviamente é difícil a gente opinar, é uma decisão de governo do estado, a localização. Agora, qualquer ideia de se mudar a localização, ele tem que continuar desempenhando essa função. Então, não parece haver muitas opções, né? A opção que se falou de levar para o centro de Angra, ele é inviável na medida que o centro de Angra já começa uma distância que inviabiliza a função para a qual ele foi criado. Então, para não entrar na polêmica com o governo do estado é que decide, né? A polícia militar é que decide a posição da sua instalação, mas qualquer mudança só é viável de ser realizada caso nessa nova localização continue atendendo essa função. Né? E nos parece que, em opção disso, você teria a possibilidade de ir para o Frade. No Frade ele continuaria desempenhando essa função. Mas não sei, não me parece razoável fazer um investimento dessa monta para uma movimentação daqui para o Frade, né? Então esse terreno, inclusive, que o batalhão tem, é um terreno da empresa que cedido em comodato ao governo do estado. Então a princípio nós achamos que seria melhor deixar o batalhão onde ele está. Se for mudar, e volto a dizer, não é uma decisão nossa, nós respeitamos a decisão do governo do estado, mas vai ter que se verificar se nessa nova posição ele continua atendendo essa função. Perfeito, doutor. Inclusive, será entregue amanhã ao comandante, ao coronel Márcio Fófano, um abaixo-assinado com em torno de 6.300 e poucas assinaturas dos moradores do Parque Mambucaba pedindo a permanência. Então, é bem-vinda aí a resposta do senhor. Nós, como moradores da região, né, temos todo interesse em que o batalhão não saia daqui. Nós temos aqui a nossa vila residencial, onde reside uma parte significativa dos funcionários de sua família, e sem dúvida nós nos solidarizamos a esse abaixo-assinado. Bacana, doutor. Falamos agora então da duplicação da Rio Santos. O pessoal já está com medo aí de pedágio, vai pagar pedágio ou não, se a placa for do município é diferenciada ou não paga. Qual a posição hoje da Eletronuclear em relação a essa duplicação da Rio Santos? Eu acho que essa discussão ela fica um pouco, às vezes, não muito clara, porque quando se fala Rio Santos, a Rio Santos, dependendo do trecho, as situações são bastante diferentes, né? Se você pensar no trecho que vai de Itacuruçá até Mangaratiba, é um trecho com elevado tráfego, com constantes engarrafamentos e problemas, em especial nos túneis. Eu acho que a duplicação, sem dúvida, é uma solução bastante racional e lógica, né? No trecho que vai de Mangaratiba até, vamos dizer, até Jacuacanga, né? Eu acho que esse trecho já tem bastante terceiras vias implantadas, né? E eu acho que o importante seria ampliar as terceiras vias e não fazer uma obra direto de duplicação. Talvez seja uma relação custo-benefício mais razoável. Quando a gente vai de Jacuacanga até o trevo da RJ55, né?
Aí nós temos de novo um trânsito bem mais pesado, devido ao trânsito de Angra e os seus bairros, como a Japuíba, o Belém. Tem um movimento bastante significativo ali, talvez seja uma solução de melhor custo-benefício, seja efetivamente a duplicação. Do trecho que vai do entroncamento da EJ 155 até Paraty, eu acho que a melhor relação custo-benefício é garantir a manutenção da estrada em boas condições, que esse trecho talvez seja desses que nós estamos citando, aquele que está em melhor condições, né? Então, de toda forma, né, isso não é uma decisão da empresa, né? Sem dúvida, qualquer melhoria na Rio Santos, uma duplicação, é muito bem-vinda e muito bem recebida, porque nós, não só os funcionários e suas famílias, são usuários da rodovia e usuários também em termos de cargas, né, que são transportados. Até recentemente tivemos uma grande carga aí, causou alguma moléstia no pessoal no engarrafamento, né, no fim de semana. Então, o ponto que eu queria ressaltar, eu acho que é o mais importante, é que no trecho de interesse do planejamento de emergência da usina, que é o trecho que vai da RJ 55 até Tarituba, nesse trecho a rodovia está em boas condições, o DENIT vem fazendo uma manutenção bastante razoável, e sempre a oportunidade de melhoria, sem dúvida, mas o que nos preocupa um pouco é usar o argumento do planejamento de emergência com uma necessidade de duplicação. O plano de emergência exercitado todo ano, anos ímpares com exercício no campo, como foi o caso do ano passado, anos pares com exercício de mesa, vamos chamar assim, de escritório, e não existe nenhuma indicação de que a situação atual comprometa efetivamente a execução do planejamento de emergência. Então a preocupação nossa é usar esse argumento, né, para a duplicação. Agora, a duplicação, sem dúvida, todos nós vamos ser beneficiados. Então, nós estamos aí assinando abaixo-assinado também para a duplicação. De qualquer forma, a duplicação é benéfica? Sim, obviamente é muito benéfica. Qualquer melhoria, seja em qualquer desses trechos, é extremamente bem-vinda, né? Agora, eu volto a dizer, cuidado para não justificar isso com base no planejamento de emergência, porque isso não procede essa afirmação, né? E de toda forma nós participamos da audiência pública agora do fim de semana e colocamos à disposição dos interessados, tanto os governos municipais quanto o governo estadual, quanto o próprio NTT, né, que promoveu a audiência, os estudos de trafegabilidade que foram realizados por condicionante do IBAMA para o licenciamento de Angra 3. Lá nesses estudos, é um estudo bastante volumoso, um estudo técnico muito aprofundado, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Lá é estudado todos os detalhes da trafegabilidade de toda a área de interesse, que é justamente, volto a dizer, do trevo do planejamento de emergência, do trevo da RJ 155 até Tarituba. E lá existem várias sugestões de melhoria. E existem sugestões para outras áreas fora desse trecho também. Então nós colocamos à disposição esses estudos, eles podem ser um pouco antigos, mas eles continuam plenamente válidos. Então colocamos formalmente, ele está disponível pela nossa internet, nosso site na internet. Quem tiver interesse em consultá-los, eles estão à disposição. Perfeito, perfeito, doutor. O senhor pode falar um pouco também da parada de Angra 1 que acontece nesse momento, né? Angra 1 parou, depois de um ano de operação, ela deu sua parada de troca de combustível e manutenção. É sempre bom ressaltar que Angra 1 bateu seu recorde de geração de energia no ano passado. Faltou um fator de capacidade de 98,62%, ou seja, o 98,62% do tempo do ano ela operou a sua plena potência. Isso é um indicador extremamente respeitável a nível mundial, né, que impressiona a todos até hoje. Recentemente tivemos recebendo uma delegação americana e esse fato chamou muito a atenção. Lembrando que é uma usina que encontra-se agora iniciando seu processo de extensão da sua vida útil. A vida útil licenciada de Angra 1, ela se termina em 2024, mas 5 anos de antecedência. O ano passado nós apresentamos o requerimento à Comissão Nacional de Energia Nuclear para a extensão da vida por mais 20 anos. Então, vamos dizer, é uma coroa que está funcionando muito bem, uma coroa enxuta, Angra 1. E nesse momento nós estamos aí concluindo a parada,
E a parada da usina é sempre tem um impacto muito grande social, porque gera um número bastante significativo de empregos, né? É uma injeção de ânimo numa situação de depressão econômica, de busca da retomada do crescimento que nós estamos. Acho que tem um efeito muito positivo para a região, em termos de efeito salário e renda de todo esse pessoal temporário que é contratado para a execução da parada. Doutor Leonan, nós sabemos que as paradas, né, tanto de Angra 1 quanto de Angra 2, movimentam um número extra de funcionários. Muitas pessoas, inclusive, aguardam aí para esses empregos temporários. Em torno, quantos empregos são criados em cada parada das usinas? São alguma coisa da ordem de 400 empregos, 400 a 500 empregos, dependendo. Uhum. Falando em trabalho, várias pessoas mandaram para nós e-mails perguntando sobre o jovem aprendiz, né? Uma vez que os jovens estão aí se preparando aí o futuro, inclusive para Angra 3. Já acontece alguma coisa com relação ao jovem aprendiz? Não, nós temos um programa em andamento e até o final do ano devemos abrir um novo processo seletivo para uma nova turma que deverá iniciar no ano que vem. Quer dizer, a turma está em andamento esse ano e no final do ano seleção para o treinamento do jovem aprendiz do ano de 2021. É um programa que é particularmente querido por nós, porque tem um efeito extremamente positivo na região, né? E para a empresa também é muito positivo ter esses jovens junto conosco, né? Eu acho que é um jogo que ganha-ganha. Ganhamos nós e ganha a comunidade e os jovens que foram selecionados. É uma pena que não possamos selecionar mais, mas sempre poder buscar ampliar ao máximo a nossa possibilidade de estender esse programa o mais possível. Falamos então do retorno, da retomada das obras de Angra 3. Quantos empregos aí diretos, indiretos, e se há já a possibilidade para esse ano? Desde que em maio, acho que no maio do ano passado, maio não, eu posso estar errado na data, mas ano passado, né, o presidente baixou um decreto onde elegeu o projeto Angra 3 como um projeto prioritário no programa de parceria de investimentos do governo federal. Depois disso, né, foi desenvolvido um trabalho bastante intenso pelo BNDES, de modelagem de como retomar a usina em termos econômicos e financeiros, né? Esse trabalho foi concluído, ele encontra-se hoje, a expectativa é que ele seja levado à aprovação do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos ainda nesse mês de fevereiro, e com isso o BNDES inicia a segunda fase, que é a operacionalização desse programa, desse modelo. Isso é um processo um pouco demorado, mas a expectativa nossa é que dê condições de concluir esse processo e já no final desse ano a gente inicia a mobilização das empresas no canteiro de obras para a retomada efetiva das obras ano que vem. Quando as obras foram interrompidas em 2015, nós tínhamos que ser quase 5 mil empregos diretos gerados, né? É lógico que essa curva, quando for retomada, vai ter uma curva de aceleração, né, de mobilização de pessoas, mas a gente muito rapidamente volta a esses 4 mil e no pico da obra deve chegar em uma mobilização de cerca de 9 mil empregos. Ou seja, é uma obra que tem um profundo impacto econômico e social, não só na região, mas como no país como um todo, né? Tá certo, doutor. A gente está falando, o senhor falou de um universo aí de 9 mil contratações. É claro que a gente sabe dos contratempos na retomada das obras, mas tempo estimado para o término das obras, uma vez que aqui... Da mobilização a gente tem 55 meses de conclusão. 55 meses não é da conclusão da obra, é da entrada em operação comercial, ou seja, dela entrar operando igual ao Angra 1 e 2. Mas já antes disso, pelo menos quase um ano antes disso, a obra está praticamente concluída e o que resta são ajustes e testes a serem feitos. Então a expectativa é a operação comercial em 2026, mas a conclusão efetiva das obras propriamente ditas em 2025. 55 meses, tempo... A partir dessa mobilização que a gente espera no ano que vem. Esse ano ainda, né? E retomada efetiva das obras logo no início do ano que vem. Perfeito.
Doutor, mais uma vez, em nome dos ouvintes da Rádio Rota do Sol FM, da 87,9, queremos agradecer o senhor. Sei que o senhor está com a agenda apertada, foi corrida, mas gostaria de deixar, inclusive, nossos microfones abertos. E uma das características da Rota do Sol é trazer as boas novas, e o senhor está sempre trazendo boas novas aqui para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, com todos os ouvintes da Rota do Sol, né? É um prazer renovado, eu estou sempre possível, gostaria de voltar aqui para atualizar esses temas e falar de outros temas de interesse dos ouvintes. Em breve, se o Pai Maior assim o permitir. Fecha com vocês, doutor Leonan, mais uma vez, uma boa noite e sempre que possível, nossos microfones estarão abertos à disposição. Pois será um prazer falar nos nossos microfones.